Ei, boa tarde, tudo bem com você? Meu nome é Renata Antonelli, eu tô aqui na fanpage da Mamãe Entende Tudo para falar um pouco com vocês hoje sobre propósito de vida, sobre viver com propósito, ok? Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Prontinho. E eu vim hoje falar um pouco com vocês sobre esse assunto. Vou dar uma enroladinha agora para esperar um pouco as pessoas entrarem. Enfim, quando vocês forem entrando, por favor, diz aí, escreve nos comentários de onde vocês estão, quem são, porque eu não estou conseguindo ver quem está entrando. Bom, eu decidi fazer essa live aqui no site na fanpage da Mamãe Entende Tudo, porque ela é uma baita parceira, a Ana Paula, que é a dona do site, e ela me deu uma oportunidade também de mostrar meu trabalho para mais gente. Então eu tô super agradecida a ela por isso. A gente fechou uma parceria e aí ela tá me ajudando no meu propósito de vida, sabe? Por que eu quis falar um pouco sobre propósito de vida para vocês? Primeiro, hoje eu li numa fanpage de uma pessoa que eu já trabalhei com ela, e ela virou coach muito tempo depois que eu, e achei muito interessante o que ela escreveu. Viver meu propósito é desenvolver meus dons e talentos essenciais e elevar continuamente a diferença que eu faço no mundo. O nome dela é Janice Heringer, tá? Ela também é coach e é uma pessoa fantástica. E sim, eu acredito muito que a gente traga com a gente dons e talentos, ok? E aí tem gente que acredita que esses dons e talentos foram dados por Deus ou por alguma força superior, e tem outras pessoas que acreditam que tudo começa e encerra aqui, e que por acaso eu tenho dom e por acaso eu tenho talento, tá? O interessante é que as pessoas que acreditam em Deus e em uma força maior acreditam que vieram aqui para fazer algo diferente, ou para construir, ou para ajudar, ou para modificar, e isso tudo está dentro de um contexto maior, tá? O meu propósito faz parte de um propósito da humanidade, tá? Só que o meu é um pedacinho, e aí cada um veio com uma característica diferente para todo mundo poder evoluir, na verdade. E se a gente assistiu o filme Moana, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, mas eu tive. Se vocês tiveram, escrevam aí, por favor, nos comentários. Moana é um filme fantástico e que fala justamente sobre propósito de vida. Quando bebezinha, ela vai ali para a beira do mar e o mar fala com ela sente um chamado, sabe? Deixa eu ver aqui, olha. Ah, que legal, gente, desculpa, mas tem uma pessoa de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, onde eu já morei assistindo. Eu tô muito feliz, viu? Obrigada, Daniele. Então, voltando para Moana, ela sente um chamado do mar, e apesar do pai dela dizer que ela não pode atravessar aquele mar de jeito nenhum e botar várias regras para ela, ela teve um apoio especial da avó dela, e a avó dela falava pra ela: não, é o seu propósito, vai e faz. E ela atravessou e foi e salvou a tribo dela, tá? Eles não são índios, mas eu vou chamar de tribo, a aldeia dela. E o propósito de vida muitas vezes é assim. A gente vem com um dom, a gente vem com um talento, às vezes para vendas. E desde criança, eu lembro de uma pessoa que a gente teve contato no grupo de mães empreendedoras aqui de Brasília, que ela fala que quando ela era criança, ela vendia, ela começou a fazer agiotagem na escola, mas ela não sabia que aquilo era crime. Então assim, ela já tinha um talento para aquilo, ela falava para as crianças: não, eu tenho dinheiro aqui, eu te empresto, mas aí amanhã você me dá o dobro. Ela não sabia, ela era muito nova e ela não sabia, mas o fato é, ela tinha no para negócios, entende?
E o que acontece é que ela foi tolhida daquilo de alguma forma, mas óbvio, ela entendeu que aquilo que ela estava fazendo era errado, tá? O que acontece muitas vezes é que a gente tem dons e talentos que simplesmente a gente não consegue seguir adiante, tá? Ai, que legal! Mais uma pessoa, a Ruth, gente. Tudo bom, Ruth? Obrigada, viu? Esses talentos que a gente não consegue seguir adiante, aí eu vou dar um outro exemplo, que a gente não consegue desenvolver esses dons. O exemplo que eu vou dar é da Frozen. A rainha Elsa, né? Ela tinha um baita talento para fazer coisas com gelo. E o que aconteceu com ela? Foram colocadas 2 luvas nela e ela passou a acreditar que as pessoas não podiam saber do que ela era capaz e ela também não conseguiu desenvolver. E isso foi causando uma grande angústia nela. E isso acontece com a gente também, tá? Não é só no filme. Quantas pessoas que acordam várias vezes todo dia para trabalhar e não têm talento para alguma coisa, mas simplesmente ficam tristes quando vão para o trabalho porque não conseguem desempenhar aquela função delas, ou aquele papel que elas podem desempenhar de uma melhor maneira porque o chefe não quer que aquilo seja feito daquele jeito. A gente vive isso no cotidiano, tá? Então, e quantas vezes a gente não faz isso com os filhos da gente, tá? Como fizeram com a gente. O fato é, os nossos dons, os nossos talentos, muitas vezes, eles ficam escondidos atrás do que os outros acham. Da mesma forma que a gente, as nossas características pessoais, elas acabam ficando muito de lado e sendo moldadas, às vezes, pelo que os outros esperam que nós sejamos, ok? O problema é que não dá para sustentar isso muito tempo. É muito difícil a gente falar de propósito de vida sem falar de religião. Porque, a princípio, se você for olhar, propósito está relacionado ao que Deus quer que a gente faça. E aí eu tenho o outro lado das pessoas que não acreditam em Deus, e aí elas simplesmente falam, olha, eu tô aqui, uma hora eu vou morrer e pronto, acabou. Eu tive uma coach que falou pra mim, olha, eu não acredito muito nesse negócio de que eu vou viver eternamente ou que eu vou reencarnar, não. Eu acho que a hora que eu morrer, morreu. Mas eu viver com um propósito, sabendo o que eu vou fazer aqui para ajudar os outros, vai ser mais interessante, vai ser mais legal. Então eu vou traçar umas metas, um objetivo para mim e vou viver de acordo com isso. E o mais legal, ela já vivia, já fazia de acordo com isso, sabe? Então vamos lá. E aí, indo para as vantagens de viver com propósito, eu estava falando para vocês, né, que é muito fácil a gente falar de propósito relacionado à religião. E aí eu estou lendo um livro do Rick Warren. Ele é um pastor evangélico e eu sou católica de criação. E ele fala sobre as vantagens de viver com propósito, tá? Ele cita 5, eu vou falar de 4. A primeira coisa é que ele fala que o propósito faz a vida da gente ter sentido, ter significado. E sim, é o que essa coach falou pra mim. Olha, eu não acredito muito no depois, porque eu não sei o que vai acontecer mesmo, então eu prefiro eu dar um sentido. As pessoas que têm uma religião, alguma crença, geralmente percebem o dom que elas têm e colocam esse dom a serviço de algo maior, tá? Eu entendo que essa moça também tenha feito isso, de uma forma ou de outra, tá? Então a ideia é que se eu sei o sentido que a minha vida tem, as coisas vão ficando mais fáceis. Confere? Eu sei por que eu vou acordar, eu sei por que eu vou trabalhar. Então fica mais agradável viver. Pensa que 91% da população mundial simplesmente vive para pagar conta, sobrevive. 9% da população mundial, isso é uma pesquisa, tá? É uma pesquisa um pouco antiga, acho que de 2009, se não me engano. Mas o fato é, 9% da população quer algo a mais, pensa nesse propósito, sabe? E aí a gente tem a opção, ou de dar esse sentido para a vida e fazer parte dos 9% e aumentar esses 9%,
ou então continuar vivendo para pagar conta e sobrevivendo dia após dia e deixar o mundo do jeito que ele está, caótico, né? À beira de uma guerra e a gente não tem muito o que fazer. Enfim. A segunda vantagem de se ter um propósito é que ele simplifica a vida. Renata, por que você está falando esse monte de coisa de propósito, chamou um monte de mãe empreendedora para ver e publicou na página da Ana, né, no Mamãe Entende Tudo? Bom, porque, gente, o que mais uma mãe empreendedora precisa na vida é simplificar a vida. Então, assim, quando a gente sabe exatamente o que a gente está fazendo, a gente simplifica. Simplifica assim por quê? Porque as coisas que não fazem parte do seu propósito, elas passam a não ser seu foco. Então fica muito mais fácil você simplesmente falar, não vou fazer. Não vou fazer porque se eu fizer isso, não está de acordo com o que eu quero, não me leva aonde eu preciso ir, ok? Então, sim, ele simplifica a vida. E aí, a terceira característica é que ele direciona a vida. E isso tem muito a ver com o fato dele de fazer ter sentido a vida. Então, por exemplo, a Dani, que entrou ali, que eu falei, eu sei que ela é consultora da Mary Kay. E ela está sempre fazendo propaganda. E eu acho que eu conheci ela quando ela estava entrando nesse negócio da Mary Kay, sabe? E geralmente as pessoas que entram no marketing multinível e veem esse marketing multinível como um negócio fantástico e de oportunidade, elas não põem isso como propósito de vida. Eu entendo que o propósito de vida delas é algo maior, tá? Às vezes por exemplo, a pessoa que trabalha com beleza, com produtos de beleza, cosméticos, enfim. Fazer com que as outras pessoas se sintam melhor, que melhore a autoestima e de alguma forma essa venda delas, o se colocar à disposição do outro para mostrar os produtos, para ensinar a fazer, porque nesse caso elas ensinam a maquiar, ensinam várias técnicas, várias coisas, isso faz muito sentido. Então, acaba que a pessoa tem uma direção na vida quando você tem um propósito, tá? Então, vamos dizer, o meu propósito é fazer com que as pessoas se sintam mais bonitas. E eu trabalho, por exemplo, com Mary Kay. Então, toda vez que eu tiver uma oportunidade, tá, de levar isso para mais pessoas, eu vou levar. E eu começo a encontrar caminhos para fazer isso, tá? Eu vou para um Facebook, eu vou fazer reuniões, eu vou fazer visitas, enfim. Eu tenho uma direção. E o mais legal é que quando a gente encontra isso, a gente começa a botar objetivos. E objetivos, geralmente, eles têm que ser tangíveis, sabe? Eu tenho que saber que eu vou alcançar eles, então eu tenho que ter evidência deles, tá? Não são só sonhos. E aí, a quarta vantagem é que ele estimula a sua vida. Gente, dar um exemplo básico para vocês. Vocês conseguem imaginar uma pessoa entrando 9 horas no trabalho, saindo 2 horas da manhã e saindo feliz? Bom, eu já fiz isso, tá? E saía muito feliz porque era uma empresa que eu, batalhava muito, trabalhava muito e gostava demais, tá? Só que os anos foram passando e as coisas foram mudando. E começou a ficar muito pesado trabalhar. Então, a mesma empresa em que eu trabalhei demais com muito prazer, virou um fardo. Por quê? Porque antes eu via sentido em estar lá. E aquilo era um estímulo para mim. Fazia sentido eu ir para lá e trabalhar, fazia sentido o que eu fazia, e depois de um tempo passou a não ter mais sentido. Então, excesso de trabalho não tem a ver com prazer no trabalho, tá? Agora, se eu estou estimulada a fazer, a minha vida pode ser recheada de trabalho de manhã até a noite, que simplesmente eu vou estar feliz, sabe? Então, trabalhar com propósito tem a ver muito com isso. E isso é importante demais para uma mãe empreendedora, porque os desafios, eles são muito grandes. Se ser empreendedor no Brasil já é algo muito difícil, ser uma mãe empreendedora no Brasil
é mais desafiador ainda. E vocês que são mães empreendedoras sabem bem disso. Por quê? Porque a gente não tem um sistema de creche que facilite. A gente não tem, muitas vezes, como voltar para o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho não absorve. Trabalhar meio período, não existe isso aqui praticamente. E a gente quer estar presente na vida dos nossos filhos de alguma forma. E aí a gente vai se ajustando. E ser empreendedora, gente, eu posso ser empreendedora dentro de uma empresa. Na verdade, nós somos empresárias, né? E aí, o que acontece é que a gente se encaixa de algum jeito. E o problema de se encaixar de algum jeito é que às vezes esse jeito não é o jeito que tem a ver com o nosso propósito, tá? Vou dar um exemplo meu. Eu cismei que eu ia fazer laços de cabelo para meninas. E era uma ideia que eu tinha visto num grupo. E eu tinha uma filha pequena e eu queria fazer laço. Comprei material e fiz um monte de coisa. Mas, gente, não durou. Porque eu tinha que fazer de madrugada, porque era a hora que a minha filha... Ai, desculpa, quase caiu aqui. Porque era de madrugada, era a hora que a minha filha estava dormindo, aí no dia seguinte eu estava arrasada e eu não tinha tempo para vender. E no final das contas, aquilo não era o que tocava o meu coração, sabe? O que toca meu coração é o coaching, é estar com outras pessoas. Então, por causa do coaching, eu acordo de madrugada com muito prazer para preparar uma sessão. Eu topei deixar a minha filha no integral 2 dias na semana para poder atender pessoas de manhã e abrir a minha agenda, porque tem gente que não pode ser atendida de tarde. Eu só não abri de noite, porque faz parte do meu valor estar em casa de noite com ela. Então, assim, pelo menos por enquanto, tá? Então, gente, é muito importante esse lance do propósito, é o para quê. Para que você faz o que você faz? Eu hoje, o meu para quê sempre foi ajudar, e eu não entendia muito como é que era esse ajudar. Outra coisa que eu também percebi é que o meu para quê, ele pode permanecer para sempre o mesmo. Eu venho com um monte de dons e um monte de talentos muito legais. Só que eu vou aperfeiçoando essas coisas. E à medida que eu vou aperfeiçoando, que o mundo vai mudando, que vai aparecendo coisa nova, pode ser que amanhã eu não seja mais coach. Pode ser que eu resolva fazer uma faculdade de psicologia e virar terapeuta clínica, psicóloga clínica. Então, o meu propósito, eu realmente acredito que a gente vem para fazer coisas específicas, tá? A literatura é vasta sobre isso. Mas sim, isso vai mudando ao longo do tempo, ok? É fluido. Deixa eu dar uma olhada aqui no que o pessoal está escrevendo. Ai, que legal. Já pensei em fazer tanta coisa, até fazer suco detox para vender. Pois é, mamãe tem de tudo, só que o seu negócio é ter ideia. Ter ideia e botar as ideias dos outros para funcionar. Vamos ver. Depois que eu voltei a advogar, eu estou muito melhor e mais satisfeita. Eu fico tão feliz com isso. Ainda mais vindo da Ruth, que foi minha coach, então eu fico muito contente. Gente, então só recapitulando. As vantagens da gente ter um propósito na vida são... faz a vida da gente ter sentido e significado. Simplifica a vida, porque eu sei o que eu preciso fazer ou não. Direciona a vida, porque eu sei aonde eu quero chegar. E estimula a sua vida, ou seja, você tem ânimo para fazer as coisas, ok? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem me fazer alguma pergunta? Eu tô chegando perto aqui porque eu tô falando com vocês do celular e aí eu tenho que ler de pertinho, tá? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Aproveita, pergunta aí que eu consigo ver e responder, tá? Vocês devem estar me perguntando, gente, mas por que essa mulher gosta tanto de falar de propósito de vida, né? É porque eu escolhi esse nicho no coaching porque eu já me senti muito perdida na vida. E é uma sensação muito ruim de você saber muita coisa, de você ter muita coisa para passar para o mundo e não saber o que você faz com aquilo. Você não se encaixar no lugar que você está. Isso aconteceu quando eu me mudei para o Rio Grande do Sul. Nada contra o Rio Grande do Sul, por favor, minha filha gaúcha.
Mas o que acontece é que eu tinha uma identidade, eu tinha os meus amigos, eu tinha uma história no Rio de Janeiro. E quando eu fui para o Rio Grande do Sul, eu tive que começar tudo de novo. Então, eu me perdi de mim. E aí isso é uma outra coisa que eu quero falar com vocês. Quando eu falo que eu me perdi de mim, é que eu não me reconhecia mais, sabe? Eu não era mais a Renata que acordava todo dia para ir trabalhar e me arrumava. E aí depois eu arrumei um emprego, fui dar aula de inglês. Mas aquilo ainda não era exatamente o que eu queria, sabe? E a minha busca foi forte atrás do que eu gostava de fazer. Deixa eu dar uma lida aqui. Eu também já tentei, a Margarida tá falando, olha, eu já tentei várias coisas, mas agora eu tô tentando focar em alguma, só que ainda não descobri o que fazer. E a Margarida, vamos descobrir junto, hein? Daqui a pouco eu vou te dizer como. Então, nessa minha corrida para descobrir, eu encontrei o coaching, sabe? E o coaching me ajudou demais. E aí agora eu vou falar pra vocês um pouco. Eu tô abrindo 2 turmas presenciais aqui em Brasília. E aí pro pessoal que tá de fora, se tiver interesse, gente, diz sim aí na timeline, que mais pra frente eu tenho intenção de fazer um programa de coaching para mães empreendedoras online, tá? Mas por enquanto eu vou fazer em Brasília, no horário que as crianças estão na escola, justamente pensando nesse momento de descompasso entre trabalho, entre propósito de vida, entre família. E como eu falei pra vocês, empreender, eu não preciso empreender só como empresária, né, como dona de um negócio. Eu posso empreender numa empresa, eu posso empreender no setor público, enfim. Só que eu acho que nesse momento que a gente está tão fragilizada, com os hormônios todos doidos, é super interessante a gente fazer uma pausa para olhar pra gente e ver quem eu sou. O que eu realmente quero, sabe? Porque quando nasce a criança, parece que morre aquela pessoa que estava antes. Vem algumas coisas dela, mas a maioria muda tanto. A sua perspectiva, o que você almeja para sua vida. Você passa a olhar o mundo de uma forma muito diferente. Vocês concordam comigo? É um sentimento meu que eu já compartilhei com algumas pessoas, mas é uma coisa muito legal. Ô Nara, que legal! Obrigada, eu quero online. Vamos fazer online mais pra frente, tá? Então, assim, esse descompasso, ele gera um baita desconforto. E aí eu desenhei, com as ferramentas de coaching que eu tenho, um programa chamado Mães Empreendedoras com Propósito, tá? E a ideia é que a gente faça grupos de 8 pessoas no máximo, de manhã e de tarde. Eu vou abrir 2 grupos, tá? E a ideia é que a gente, entre essas mães, a gente faça parceria, que a gente troque ideia e que a gente pare para olhar pra gente, tá? Pra ver quem a gente é, o que a gente acredita de verdade, nas coisas que a gente acredita, o que tá ajudando a gente, o que tá atrapalhando. O que tá atrapalhando a gente joga longe, tá? E o que eu vou fazer com isso tudo que eu vou aprender sobre mim? Não sei. Por que eu vou falar pra você eu não sei? Eu não sei porque você pode aprender que um valor muito forte pra você é a estabilidade. E, será que você consegue ser empreendedora, empresária, sem saber que vai entrar todo mês aquele valor na sua conta? Será que o seu valor de estabilidade é tão forte que te impede disso? Porque o que acontece muito é que às vezes a gente larga o emprego e depois pinga o dinheiro. E a gente começa a pirar. E, gente, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Eu tô falando de propósito aqui o tempo todo, mas, viver com propósito não é fazer caridade o tempo inteiro, não, tá? Viver com propósito, trabalhar com um propósito de vida, que é o seu, que é você, é entregar alguma coisa que só você tem, que você sabe, do jeito que você sabe, para o mundo. Geralmente, são coisas que o mundo tá precisando mesmo, tá? E aí o mundo te remunera para isso. Então são coisas que você ama, que você faz bem, que o mundo precisa e que o mundo vai te pagar por isso, tá?
não é fazer caridade, combinado? Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários. A Ruth falando, a Ruth é ótima. A gente se perde da gente, depois para achar parece um labirinto. É verdade, é um labirinto, né? Mas o legal é que depois que você vai juntando as pecinhas, muita coisa passa a fazer sentido. Você entende por que você age da maneira que você age. Você entende por que você fala o que você fala. E identifica também as coisas que você precisa modificar ou aprimorar. O legal da vida é isso. Como seres adaptáveis que nós somos, a gente consegue aprender muita coisa. E isso ajuda muito a gente a usar os talentos que a gente tem, tá? Então é isso. O programa, o fio condutor dele é o autoconhecimento. E aos poucos a gente vai introduzindo um negócio nele, sabe? O negócio que eu quero, eu tenho tempo para ele? O tempo é um problema muito sério para quem é mãe, principalmente mãe de criança pequena. Por quê? Porque você trabalha, você empreende, você faz o que for a hora que a criança está dormindo ou está na escola. Ou então se você tem uma baita de uma rede de apoio. Eu, por exemplo, não tenho. A minha família está em outra cidade. Mãe, você está por aí? Dá um oi pra mim. Deixa eu ver. Não, ainda não. Enfim, é difícil. E aí uma proposta que eu faço muito para as mães é ao contrário. Todas as empresas põem assim, olha, põe uma meta para você. A Dani pode dizer para mim, sei lá, minha meta na Mary Kay é vender 3 mil reais por mês. Aí você é mãe. Aí a sua meta ela tem que ser ajustada muitas vezes no horário que você tem disponível. E aí talvez você não consiga vender 3 mil, você vai vender 1.500, sabe? E se você vai na onda do mais, você começa a gerar um desconforto para você, porque você simplesmente não vai conseguir. Você vai criar 1000 artifícios, 1000 formas. Deixa eu ver o que ela respondeu. Realmente, a gente tem que adaptar. Então, e justamente nessa de adaptar, é super importante. E eu tenho, às vezes, muita dificuldade. A Ruth e a Ana, que estão aqui na live, elas sabem muito bem disso. Como eu sou coach, eu me cobro demais, sabe? Às vezes, para ser um exemplo, e eu sou uma pessoa exigente, de verdade. E é muito difícil. Eu lido com uma certa dificuldade, sabe? Mas é uma coisa pessoal que eu preciso melhorar. E isso é muito legal do programa de coaching, porque a gente consegue identificar essas coisas e muitas vezes com o suporte das outras mães, a gente consegue fazer maravilhas, sabe? Então, gente, a ideia é fazer um programa mesmo de mães empreendedoras com propósito, despertando a mulherada, as mães, para o seu próprio propósito. Mais informações sobre o programa vocês encontram no meu site, que é Ana, põe aí pra mim, www.renataantonelli.com.br. E se vocês já ficaram encantadas e querem muito fazer o programa, eu vou pedir para vocês entrarem na página do Mamãe Tem de Tudo, que é meu parceiro agora, né, o site, para fazer a inscrição, tá? O pessoal que mora fora pode ficar tranquilo que em breve vocês vão ficar sabendo de novidades. Vocês me animaram pra caramba hoje e eu vou querer fazer online também. A gente tá agora com 21 pessoas online, a gente chegou a umas 26. Obrigada. Obrigada, Mari, pelo depoimento. Ai, show, Ana. Valeu, Mari, a gente vai começar logo, tá? Vocês têm alguma dúvida, vocês querem fazer alguma pergunta? Talvez as explicações não tenham sido tão profundas, mas eu acho que numa live não dá pra gente aprofundar tanto assim. Mas a ideia é vocês conhecerem um pouco do meu trabalho, da minha forma de pensar. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ai, que legal, Margarida. Obrigada, gostei dessa apresentação, parei por acaso, gostei muito. Ai, obrigada. Que gostoso ler essa mensagem.
E aí, se vocês puderem repassar para outras pessoas que vocês conhecem, vai ser um prazer. Eu pretendo fazer outras lives sobre outros assuntos, por exemplo, administração do tempo, tomada de decisão. Às vezes tomar uma decisão simples parece uma coisa tão difícil, né? E aí em breve vocês vão ter mais notícias. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu tô por aqui, vou esperar um pouquinho até vocês digitarem, tá? Deixa eu achar só aqui uma frase. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Sri Prembaba. É muito difícil falar de propósito sem falar de líderes religiosos ou líderes humanitários, sabe? Nelson Mandela, Gandhi, enfim, Papa, e agora o Prembaba. Ele fala, e ele tem um livro chamado Propósito, e o subtítulo do livro é A Coragem de Ser Quem Somos. Deixa eu ver aqui, olha. Obrigada, Cris. Cris, minha madrinha de casamento. Minha amiga. Margarida, eu vou fazer a minha inscrição. Que legal, gente, obrigada. Fiquei muito feliz, muito. E aí, voltando para o Prembaba, ele fala que o propósito é a coragem de ser quem somos. Então, pessoal, eu convido vocês a participarem comigo dessa jornada, tá? De 8 sessões, quinzenalmente, pelo visto, porque as pessoas que estão se inscrevendo estão preferindo que seja quinzenal. E eu convido vocês a participarem dessa jornada comigo, convidem amigas, pra gente fazer um grupo bem bacana e aproveitar bastante e viver nosso propósito. Pra gente ter a coragem de ser quem a gente realmente é, não o que o mundo quer que a gente seja. Combinado? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Obrigada, Ana. Mamãe entende tudo. Você é uma grande parceira para o nosso guia. Show. Você que é uma baita parceira. Meninas, eu quero agradecer imensamente as meninas do grupo Multimaterna. Eu sou uma das cofundadoras. E a gente tem esse grupo aqui em Brasília justamente para poder ajudar outras mães empreendedoras. Mais pra frente, a gente também quer ver se a gente consegue outras mães em outros lugares para expandir essa ideia, sabe? Então a gente faz reuniões presenciais. No mês que vem a gente já vai ter mais uma reunião presencial aqui em Brasília. No dia... Cadê, gente? No dia 12. No dia 12, uma sexta-feira, às 14 horas, tá? Então entrem lá no site, deem uma olhada. A gente também está começando a escrever artigo, botar notícia para mãe empreendedora. Hoje a gente teve uma contadora que aderiu ao grupo. Então a gente está querendo fazer um negócio bem bacana, porque às vezes a gente não tem um apoio que a gente precisa no Sebrae, ou então em outros lugares. E aí a ideia é que justamente a gente consiga ser esse apoio para outras mães. E apoio às vezes emocional também, porque não é fácil empreender. Então tem esse grupo também. Eu quero agradecer demais as meninas que me apoiaram muito desde o início, sabe? A Ana que falou, Renata, você tem que fazer uma live. A Ruth falou, tem mesmo, então vamos fazer. A Mari, que me deu várias dicas, que tá aqui agora. Então eu quero agradecer demais vocês, tá bom? Meninas, é isso. Agradeço demais a participação de todos. Deixa eu ver o que a Ruth escreveu. A gente é melhor que o Sebrae. Em breve, né? Então tá bom. Agradeço demais a participação de vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus, tá bom? Aguardo vocês. Tudo de bom. Beijo.